Olá, tudo bem? Eu sou o Elimar Santos. Hoje um pouquinho rouco, tô com uma inflamação na garganta aqui, mas não me impede de vir aqui para falar com você sobre trade, né? Nosso canal é voltado para trade e hoje é dia de falar de position trade. E ainda, para você que se sente perdido olhando os gráficos, o seu problema não é falta de análise, é falta de seguir regras. Isso vai mudar muito a sua forma de olhar os gráficos e, consequentemente, te trazer resultados fantásticos, resultados positivos. A maioria dos traders erra o time porque eles não conhecem o sinal correto para realmente tomar uma decisão relevante, que importa. Eu vou te mostrar o que é, como funciona e principalmente como essa regra é simples, de modo que você vai encontrar o time perfeito para entrar e sair dos seus trades. Essa é a grande vantagem do tipo de operação que eu sempre faço, seja day trade e position trade. Fica comigo porque neste vídeo eu vou explicar essa regra mostrando o Ibovespa, o dólar, o S&P e algumas commodities que eu sempre olho aqui nos finais de semana, né? Para dar um drive, para dar uma direção aí para a gente tomar as decisões, tá bom? Aperta o play, já se inscreva aí no canal se você não é inscrito, já clique no sininho para ser notificado quando os próximos vídeos forem postados. Me acompanhe aí todos os dias pela manhã no Day Trade. E agora você já pega papel, caneta, porque a informação que eu vou te passar aqui é vital e vai mudar a sua vida no mercado financeiro. Vamos aqui para a tela e já vamos começar a mostrando aqui o Ibovespa no gráfico diário. A gente percebe aqui o Ibovespa, ó, uma alta incrível, e aqui a gente pode entender que o MACD, que é o primeiro ponto onde a gente vai trabalhar e explicar para você claramente como você pode tomar as melhores decisões, não está no ponto adequado para a gente realizar compras, porque o MACD tem um papel aí muito interessante e ele te dá aí uma posição, momento de você operar ou não operar. No caso aqui, no gráfico diário, ele está me dando uma visão de não operar. Ou se eu estou comprado, eu devo reduzir as minhas posições, tá legal? E permanecer na posição até ele passar para baixo dessa linha branca, que é uma outra ferramenta que eu faço a junção com o MACD. O MACD me mostrando aqui que ele está numa região de estou caro, sobrecomprado, mas se ele passa para baixo dessa linha branca aqui, se ele perde essa linha branca aqui para baixo, a gente pode entender que ele vai fazer uma correção mais profunda, como foi o caso aqui, né? Ele fechou um dojizinho aqui abaixo dessa linha branca, a perda da mínima dele. A gente pode entender que haverá uma correção mais profunda e assim ocorreu. Então, a gente tem aí o MACD, que me dá a visão de sobrecomprado, e também aqui, pelo indicador F34, a gente vê ele num nível de preço bem elevado. São essas as formas que eu utilizo aí e que vai mudar muito a sua visão do mercado. Porque, olha só, você tem que entender o seguinte, o MACD aqui embaixo, zona bipolar acendeu verde, você tem a autorização para comprar, tá? E o mesmo acontece quando ele está aqui em cima. O indicador F34 ainda não acendeu o vermelho, mas a gente já entende que ele está numa posição. Pode continuar subindo, é claro, por isso não é para desmanchar a posição total se você estiver comprado, mas dá para realizar parciais aqui, tá bom? Então essa é a intenção aí do movimento, e com isso você vai capturando movimentos como esse. Dá só uma olhadinha o que, que acontece quando você faz parciais em movimentos nessa altura aqui, ó, como é o caso que está aqui hoje. Ele vem para uma correção e você tem a oportunidade de colocar mais contratos para daí sair de novo em parciais. Se você está carregando um ponto aqui, ele cai, está tudo bem para você, que provavelmente comprou por aqui ou aqui, né? Logo que acendeu a zona bipolar de verde, você vai acompanhando dessa forma, tendo várias oportunidades de reentradas até que ele vire vermelho e aí sim você sai da operação. Então você consegue surfar um bom período. Mas isso é ideal que você compre com o MACD para baixo. Quando o MACD está aqui em cima, esse movimento tende a acontecer, mas com menor probabilidade. Tá entendido esse raciocínio?
Vamos explicar ele com mais detalhes ao longo das observações e análises que eu venho fazendo aqui no gráfico. Por exemplo, vamos dar uma olhada no Ibovespa no semanal. E no semanal a gente vê muito parecido com o gráfico diário, porque a gente entende que o preço está bem esticado. E também o MACD aqui num nível de preço já bem elevado, numa região de Tocaro. O que me interessa, o que me faz ficar um pouco confiante ainda, é que os níveis de preço dados por essas linhas brancas aqui, ó, eles estão subindo. Então, quando esses níveis estão subindo, significa que o preço está adquirindo novo patamar. Ele está trabalhando em novos níveis de preço. Está entendido isso? Essa é uma importante observação que a gente tem que entender, dado pelo indicador F34. Eu recomendo a você ter esse indicador no seu Profit aí. Ele é um indicador que vai te trazer resultados, vai mudar a sua forma de operar. Se você não tem ele ainda, você entra aqui em estratégias, vem aqui, ó, loja de estratégias, digite aqui, ó, F34, e você vai poder instalar ele na sua máquina. Esse aqui é o indicador F34, tá vendo aqui? O indicador do Elimar Santos. Você vai ter ele por R$15 ao mês. É um presente que eu tenho para você, porque com esse indicador você consegue fazer infinitos R$15 desse daqui, tá? Vários R$15 desse aqui com muita tranquilidade, tá legal? É só você observar. Quando ele fica verde, você compra. Quando ele fica vermelho, você vende. É simples assim, e você vai ter uma visão aí, ó, ao longo do tempo, onde você vai aproveitar muito. Você percebe aqui, lá em 2016, quando ele acendeu o verde, ele deu uma alta muito legal, realiza aqui, volta a acender verde, compra de novo. Aqui a crise de 2020, olha só como é que ele acendeu para você, vermelho, para você sair da operação. Depois voltou a acender verde, te deu essa nova alta, sai da operação aqui, e assim você vai seguindo sucessivamente, ganhando dinheiro de verdade, podendo acompanhar aí também, aliando a situação dada pelo MACD, onde você tem grandes oportunidades de ganhar dinheiro. Não desperdice essa chance. Vem aqui para o grupo do F34, você vai ter o meu atendimento personalizado e vai ter a possibilidade de ganhar dinheiro. O que eu tenho que mostrar aqui para você? O dólar também está fazendo um movimento excelente. Olha lá, F34 aqui acendendo vermelho, né? E dando a venda. O MACD numa região de Tocaro. O MACD aqui anunciou essa venda, né? Então, Tocaro aliou aqui com o F34 e veio caindo até agora. Olha só, a queda do dólar, desde que ele acendeu o vermelho por aqui, você teve uma queda atualmente de 930 pontos, são 15% de queda do dólar, tá legal? Ah, eu saí por aqui porque acendeu o verde, mas você deu a reentrada na venda por aqui. Então você pode se manter aí fielmente operando o seu position trade ou o seu swing trade também é possível. Estou no gráfico diário aqui, né? Como um swing trade, olha só que vira um position, né? Então, é importante você ter um indicador, aliando ele com o MACD. Você vai tomar ótimas decisões e vai ganhar dinheiro de verdade, trabalhando pouco. Continua trabalhando no seu emprego e fazendo o position trade com análise de finais de semana. Toma decisão, já arma a entrada na segunda-feira. Você nem precisa estar na frente do gráfico. Já deixa armado o start de compra ou de venda para você operar tranquilamente, sem nenhum estresse, sem nenhum problema. Isso é o que vai realmente fazer diferença no seu resultado, no seu patrimônio, aumentando aí o seu capital, aumentando o seu patrimônio, fazendo você enriquecer de verdade. Vamos olhar aqui então como é que está. Ó, o MACD mostra que está chegando já num ponto, ainda não chegou, mas está chegando num ponto aqui de tô barato. Ainda falta um pouco, ele pode agora acumular aqui, né? E o MACD continuar caindo até atingir esse nível aqui nessa linha azul. Ele já atingiu uma região de suporte, tem possibilidade de cair mais, buscando outros níveis aqui para baixo, isso existe, tá? Mas ele está no movimento único, quer dizer, teve uma correção aqui, depois uma grande perna aqui para baixo. Acredito que ele vai dar uma consolidaçãozinha aqui, principalmente ultrapassando a máxima deste candle aqui. Então, preste bem atenção neste candle aqui, a superação dessa máxima pode jogar ele para esses níveis aqui da linha branca e do F34 aqui na zona bipolar, tá bom? Então, ele pode ficar aqui num trabalho de lateralidade. E se ele perder esse fundo aqui, com certeza vai buscar níveis inferiores aí, tá legal?
vamos observar o dólar, está chegando no nível interessante para começar a montar a posição de compra, tá bom? Muito importante isso. Olhando o semanal, eu vou ver basicamente a mesma coisa. Porém, aqui eu estou saindo de uma região de tô barato, já estive nessa linha azul e agora ele está fazendo uma nova quedinha. Se ele perder esse fundo aqui, ó, já veio testar, já beliscou até abaixo dele aqui, né? Deu uma trabalhadinha ali abaixo. Ele vai e depois voltar a subir, ele vai me mostrar aí uma divergência de alta. Isso é muito interessante, por quê? Uma leve divergência de alta, né? Porque aqui eu vou estar formando fundos iguais e aqui eu vou formar fundos mais altos. Ainda não tivemos esse cenário, eu preciso realmente dar a volta dele aqui para cima, mas aqui é um bom lugar para comprar, respeitando essa região de suporte, tá bom? Então o dólar está indo num ponto interessante para começar a montar pontas compradoras aí, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui no S&P, que eu utilizo o SPI aqui, né, que é uma ETF das mais antigas que existe do S&P. Olha como funciona o F34 e o MACD. MACD aqui na linha azul, mostrando que ele está barato. O F34 acendeu verde no início do ano, isso, ó. Aqui ele acendeu verde. Então, quem comprou aqui, até hoje, está dando aí 13% de alta. Então, você comprou no início, quando foi o início? Aqui, ó, no mês 5 de 2005. E em alguns meses, você teve a rentabilidade de um ano de CDI. Em alguns meses. Olha como funciona bem e isso vai aumentar o seu capital. Olha como funciona bem essa conjuntura do MACD com o F34. Olha como funciona bem a indicação na tela colorindo de verde para você apenas clicar. E marca o seu clique através de um start automatizado dentro do próprio broker, home broker da sua corretora. Você coloca lá a compra e ele executa na segunda-feira, quando você estiver no seu trabalho, sem se preocupar com nada. Isso vai automaticamente executar a compra e ao longo dos dias você vai surfando e ganhando em poucos meses o que você levaria um ano para ganhar num CDB, num CDI aí de 100%, tá bom? Olha só como é que está aqui o S&P no gráfico semanal, uma visão de position trade, né? Acendeu o verde aqui também, meados, mesma época lá do diário, né? Meados aqui do mês 5, e já está entregando aí esses 13%. Logo quando acendeu o verde. O MACD que não corroborou aqui no gráfico semanal, ele está extremamente caro, tá bom? Então cuidado com compras nesse nível de preço aqui, está muito alto aqui, não recomendo compras para o S&P. Vamos dar uma olhadinha no commodity, vamos falar de milho no gráfico diário. Acendeu vermelho, ele vem caindo. Acendeu vermelho aqui, ele caiu, bateu na zona bipolar de vermelho, continuou caindo. Aqui acendeu verde, mas não se manteve na alta e voltou para baixo, tá? Tá uma espécie de consolidação neste nível de preço aqui. Cuidado, esses são os níveis aqui a serem vencidos, tá? A gente tem que observar aqui, porque eu já tenho sinal de vermelho, verde e vermelho. Então, esse é um sinal de lateralização, falta de direção. Importante entender o sinal que o F34 nos dá. É importantíssimo esse sinal. Vale muito a pena, isso vai te salvar de fazer trades aí e perder dinheiro, tá legal? Vamos observando isso. Como que está o milho no semanal para o position? Está trabalhando aqui na linha branca, que está levemente inclinada para cima. Tem um upside muito grande aqui, está saindo aqui do nível de tô barato. Então, eu ainda acredito na compra para position trade, tá bom? O stop está bem pequenininho, está bem aqui para baixo, ó. Então, vale a pena a compra aqui com essa visão, tá? Eu ainda acredito na compra para o gráfico semanal, para o position aí. Vamos nos atentar. Essa aqui é a mínima que se perdido. Talvez coloque nessa mínima aqui, ó. Aí vai ter um movimento bem interessante aí. Você vai perder pouco e se subir, ele vai subir bastante aí, tá bom? É importante você ter o gerenciamento de risco, né? Para saber se pode assumir esse stop e por aí vai, tá legal? Mas aqui é um bom ponto de compra para ele, tá? Tá saindo aqui da região de tô barato. Tem zona bipolar acesa de verde, então no gráfico semanal está num ponto muito interessante. Já no diário deu consolidação. Vamos ver o boi? Boi aqui no gráfico diário em queda, né? Acendeu zona bipolar, aqui ficou colorinho de verde, vermelho, depois realmente decidiu vir aqui para baixo, tá? Então tá em queda aí, tá talvez buscando aqui essa região de tô barato, já está chegando próximo a ela. Vamos ver como ele se comporta aqui embaixo. É uma perna muito grande de alta, né? Então ele pode vir corrigir nesses níveis por aqui e aí talvez voltar a subir. Mas
o que a gente está vendo aqui é venda no gráfico diário. E no gráfico semanal também já acendeu vermelho, tá? Nada impede dele voltar a subir, não tem nada que impede o preço fazer o que ele quer. O indicador aqui só está me indicando, né? Como todo bom indicador tem que fazer, o papel dele é indicar, mas o preço pode voltar a subir aí. Então, vender aqui está muito difícil. A venda boa foi aqui, logo quando ele acendeu o vermelho, né? Aqui está ruim de vender, porque o seu stop está aqui para cima. Então, tem um stop muito caro e aqui seria um alvo para ele. Então, eu teria esse tamanho de alvo para esse tamanho de stop. Não vale a pena a venda, mas ele está vendido. Zona bipolar de vermelho. O ideal seria se ele voltasse a subir por aqui e aqui marcasse um topo e aí voltasse a cair. Esse é o cenário para o position do boi. Essa é a minha visão neste momento. Eu não separei nenhum ativo, nenhum papel, nenhuma ação para você esse final de semana. Estou aqui dando uma olhadinha, está um pouco confuso tudo. Então, vou ficar aqui mais um final de semana sem apresentar as ações aí ou alguma ação para você. Tá legal? Então, o que importa mesmo é você entender a funcionalidade de um bom indicador como o F34, que quando ele acende verde, te dá a oportunidade de surfar movimentos bacana na compra, e quando acende vermelho, você pode surfar grandes movimentos na venda, e com isso ganhar dinheiro, mudar seu nível social, mudar seu nível financeiro, e de fato mudar a sua vida e da sua família, tá bom? Essa é a ideia que eu quero te mostrar aqui. Este é o formato que você tem que ter aí para operar com tranquilidade. Esse formato aqui, eu opero ele todas as manhãs no day trade, porque ele funciona independente do fractal, do time frame que você estiver utilizando, se é gráfico semanal ou se é gráfico de minutos, tá bom? É importante você ter a mesma regra, o mesmo racional. Então, você está perdido no gráfico porque você não tem uma boa regra. E se tem uma regra, se você continua perdido, é porque você não está seguindo essa regra. O que você precisa é ter confiança, primeiro em você. Você precisa confiar em você e depois confiar nessa regra que você estabeleceu para você. Eu te convido e recomendo fortemente adotar o F34 como uma regra que vai te conduzir ao sucesso, te conduzir aí para uma mudança do seu nível financeiro. Então tá aí a oportunidade para você ter a um custo baixíssimo e eu te desafio, né? Se você em 7 dias não tiver um ganho que pague R$ 15 dessa mensalidade aqui no day trade, você não precisa mais pagar para ter o F34. E no position trade, lógico que ele não dura 7 dias, mas eu te garanto, se você seguir as regras aqui fielmente, você não vai perder dinheiro ao longo do tempo, tá bom? Confie nisso, confie em mim, me acompanhe aí e será um prazer poder te ajudar. Vamos nessa? Até o próximo final de semana e se você quiser me acompanhar nas salas de day trade ao vivo, gratuitamente, todas as manhãs aqui no canal do YouTube. Vou ficando por aqui, te desejo um grande sucesso nesse final de semana aí e um grande sucesso nos seus trades e na sua busca pelo dinheiro, pelo aumento do capital aí, tá bom? Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.